Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, desta vez para falar sobre o que se passa no clube. Nestes dias, deparamos com uma série de notícias preocupantes relativas a jogadores contratados recentemente e que se preparam para sair do clube sem rendimento. É um processo que já se vem a arrastar há alguns anos e que começa a ser cansativo. Os plantéis têm vindo a perder qualidade a olhos vistos e muitos dos ativos saem do clube sem gerar mais valias financeiras ou rendimento desportivo. Hoje temos talvez um dos plantéis mais fracos desde o tempo do Otávio Machado, em que tínhamos jogadores como o Frederick Soderstrom, Quintana, Pablin. Quantos dos jogadores do atual plantel têm qualidade para gerar uma mais-valia financeira imediata? Temos Diogo Costa, que é sem dúvida um dos melhores guarda-redes do mundo, e depois talvez um grupinho de 3 ou 4 jogadores com potencial, mas ainda não têm a condição ideal para isso. O restante plantel é constituído por jogadores medianos ou medíocres, como é facilmente constatável observando o seu valor de mercado num site como o Transfermarkt. Obviamente que a venda de um jogador como o Diogo Costa depende sempre do mercado. Por vezes procura guarda-redes, por vezes são avançados. Em dezembro vimos sair dois dos reforços mais caros da última temporada, o David Carmo e o Gabriel Verón. O David Carmo é claramente um jogador sobrevalorizado. Desde que chegou mostrou ser um central muito inseguro. Na primeira temporada fez meia dúzia de jogos e acabou a época como quarto central. Nesta temporada, depois de um começo promissor, voltou ao carrossel de erros e terminou outra vez como quarto central, sendo recentemente despromovido à equipa B. Alguns rumores apontam para um empréstimo para uma equipa da Liga Inglesa, que valorizaria certamente as suas características, numa tentativa de recuperar parte do investimento, mas o futuro do jogador continua para já incerto. Outro caso é o do Gabriel Verón, um jogador que, segundo palavras do Sérgio Conceição, está sistematicamente lesionado. Participou em 26 jogos com a camisola do Futebol Clube do Porto, mas fez apenas um jogo completo. Sérgio Conceição disse ainda que um jogador com o historial de lesões do Gabriel Verón tem de se cuidar muito, dando a entender que o jogador não tinha o nível de profissionalismo exigido. Gabriel Verón chegou a lesionar-se num jogo de 2 contra 2 na sua cidade natal durante o período de férias. A solução encontrada foi um empréstimo de 1 ano ao Cruzeiro de Belo Horizonte, com opção de compra não obrigatória no valor de 10 milhões. Dificilmente qualquer um destes jogadores terá retorno financeiro ou desportivo. Para além destes jogadores, também Fran Navarro, um dos reforços desta temporada, foi emprestado ao Olympiacos por 250 mil com uma opção de compra de 7,5 milhões. É difícil de perceber como um jogador que vem de 2 épocas de grande produtividade ao serviço do Gil Vicente e que parecia encaixar bem no esquema tático do Futebol Clube do Porto, foi despachado ao fim de pouco mais de 5 meses. Apenas podemos especular que não estaria a treinar muito bem, pois esta transferência certamente teve o aval de Sérgio Conceição. Temos ainda a situação do Nico Gonzalez, mais um reforço contratado esta época, que pouco jogou e que nos últimos tempos nem no banco esteve. Em Espanha, os jornais esportivos falam do descontentamento do jogador que pretende sair já em janeiro rumo ao Granada. A confirmar-se, será mais uma facada no planeamento da temporada, que seria, desta forma, uma das piores de sempre em termos de mercado. Para já, no campeonato estamos apenas a 3 pontos do líder Sporting e na Champions estamos nos oitavos de final. Mas é difícil que uma equipa se consiga manter no topo se os seus principais investimentos falham. No pós-conquista da Champions, o Futebol Clube do Porto tinha uma política de contratações que deu muitos milhões ao clube e que era elogiada por todos. Recordo as palavras do Arsène Wenger, na época treinador do Arsenal, numa coluna que tinha no Eurosport. O Futebol Clube do Porto tem uma política de contratações extraordinária na América do Sul. Tem uma grande vantagem em relação aos outros clubes pela sua equipa de scouts. Contratávamos mais em quantidade do que em qualidade, mas sempre jogadores com potencial. Alguns resultavam, outros não. Com o fim dos fundos de investimentos no futebol, vimos reduzida a nossa capacidade de contratar jogadores de alto nível.
E a falta de um ajuste a esse menor favor financeiro levou a que estivéssemos sob a alçada do fair play financeiro da UEFA. Como é sabido, a nossa situação financeira é catastrófica. É inegável que o scouting e a abordagem ao mercado não têm sido as melhores. Falta uma estratégia que se adeque à atual situação financeira do clube. E pronto, é isto que tenho para dizer hoje. Este é mais um vídeo de uma reflexão do que outra coisa, porque sinceramente estes últimos tempos não auguram nada de bom para o futuro. Deixa nos comentários a tua opinião. Como sempre, obrigado. Se ainda não és inscrito, subscreve o canal.